A ideia hoje é a gente falar um pouco aqui sobre gerenciamento de requisitos. A visão, isso na visão da análise de negócios. Por que eu digo isso? Porque a gente pode olhar gerenciamento de requisitos pela visão de gerenciamento de projetos ou de análise de negócios. Nós vamos ver também que hoje, na realidade das nossas empresas, nós vamos ter pessoas de 20 anos atrás que ainda pensam de forma analógica e nós vamos ter essas pessoas que começaram a trabalhar em 2010 com uma visão completamente diferente. E isso vai ser um desafio quando a gente olhar lá para o nosso gerenciamento de requisitos. Quando nós falamos em mudanças, nós podemos dizer que tem essas mudanças externas que estão ocorrendo em toda a nossa sociedade, mas nós temos as mudanças também internas dentro das próprias corporações. Quando eu vejo mais de uma parte interessada, aquelas analógicas, aquelas já mais tecnológicas, como que nós vamos tratar as mudanças e o contexto dessas pessoas para que a gente consiga prover essas mudanças que a gente necessita através de soluções que agreguem valor. O importante é que essas nossas necessidades, elas olhem em primeiro lugar o negócio. Porque nós vamos ver que dentro das empresas, nós até temos necessidades operacionais, que eu poderia dizer assim, que está muito vinculado ao que a gente chama na análise de negócios de necessidades de partes interessadas. Agora, quando a gente começa a olhar a nível estratégico e tático, já é um pouquinho diferente. Eu já começo a pensar em metas e objetivos da empresa. Então, eu estou falando especificamente de necessidades de negócio. Então, eu tenho que atender ao meu negócio para depois pensar em soluções, para depois pensar em funcionalidades que eu vou ter para os meus usuários dentro das minhas soluções. Então, nós temos que fazer essa linha de raciocínio para chegar nos requisitos. Então, a grande percepção da análise de negócios, primeiro, é eu identificar e conduzir a minha identificação de partes interessadas e não só quem vai ser, mas entendê-las para saber de que maneira que eu vou desenvolver todo o meu trabalho com essas partes interessadas. Quais são as expectativas delas. Na primeira imagem, à esquerda, nós poderíamos dizer que a nossa parte interessada seria a explicação da nossa parte interessada. Ok. Fomos lá conversar com a parte interessada e ele nos deu essa explicação. Mas, na verdade, pelo trabalho de análise de negócios, a gente vai ver que o desejo dele era completamente outro. Mas como é que a gente faz isso? A gente tem que trazer à tona uma série de informações que não estão explícitas. Então, o grande papel aqui é quando a gente faz essa exploração, é tornar explícito aquilo que não está implícito. Né? É bem assim, eu vou trazer à tona o que nem ele sabe, o que nem as partes interessadas sabem. Então, qual é a ideia? No momento que a gente vê essas nossas partes interessadas, a gente vê diversas opiniões, diversas perspectivas, nós podemos ver aí partes interessadas em diferentes locais, pode ser internas, externas. Por exemplo, no exemplo de vocês aqui, eu poderia estar tratando com partes interessadas de Porto Alegre, São Paulo e Santa Catarina, que têm visões diferentes e necessidades diferentes. E o que nós temos que fazer? Nós temos que alinhar o interesse de todas essas partes interessadas e realmente compartilhar o entendimento. E isso a gente só vai conseguir através lá da colaboração, trabalho colaborativo que a gente vai fazer com essas partes interessadas. Então vamos lá, o que a gente fez ali? Até agora a gente está trabalhando aqui, pessoal, com a elicitação, que foi toda essa trazer à tona e identificar os nossos requisitos. Nós vamos passar, depois da elicitação, nós vamos passar porque a gente chama de análise de requisitos. Então também isso é uma coisa interessante, a gente não deve fazer a análise do requisito já enquanto a gente está elicitando ou simplificando, identificando ele. A gente deve fazer toda a identificação e aí sim nós vamos dizer, gente, agora, o que eu tenho de requisitos que eu devo manter, não devo manter e assim por diante. A gente encontra muitas vezes nas nossas soluções funcionalidades que nunca são usadas. Então, se a gente olhar, existe até uma estatística de 80%
80% são funcionalidades, quer dizer, 20% são funcionalidades que não se usa. Então, se a gente converter isso para requisitos, 20% dos nossos requisitos não eram necessários. Então, a ideia é essa, eu olho todos aqueles requisitos, faço a licitação, e aí nós vamos usar a tal da técnica do Moscou, que é must, should, could e won't. E a ideia é, para cada um dos requisitos, eu vou olhar para eles da seguinte forma. Eu devo realmente ter esse requisito? Ele deve ser atendido para que a minha solução tenha sucesso, ou seja, que ela atinja o objetivo do negócio? Ou esse requisito deveria... Então, ele pode ver que já tem uma tonalidade diferente aqui. Ele até é necessário, mas caso seja possível. Então, o primeiro eu tenho que lutar para fazer, de qualquer forma. O segundo eu já penso, se ele está nessa classificação de deveria, né? O grau de importância dele acaba caindo. Na verdade, a gente está identificando exatamente isso, graus de importância dos requisitos que vão ficar ou não. Aqui, então, pode ver que até a licitação a gente não estava gerenciando requisito. Quando a gente começou a fazer a análise dos requisitos, a gente começou a gerenciar requisitos. Aqui que começa realmente o nosso gerenciamento. O poderia, ele é desejável, mas não necessário, né? Então, talvez aquela perfumaria que a gente chama, né? Então, quando eu já estou partindo para um outro nível aí de requisito. E talvez, falando nos 20%, 80%, um dos mais importantes é o que não irá. São as decisões de olhar toda aquela lista de requisitos e dizer quais que realmente eu não preciso, que não devem entrar nessa fase. Ou pode até ser que eles entrem num segundo release, numa outra versão que eu estou pensando, eu posso até elaborar isso. Mas nesse momento, talvez ele não irá. Então, identificado isso, claro, nós vamos partir agora para a priorização. Tá? Quando eu falo em priorizar, a nível de importância, eu olho lá para o primeiro item, o que é mais importante? Então eu vou olhar de todos esses requisitos que a gente analisou, usou a técnica do Moscou e diz o seguinte, bom, qual que dá maior valor para o negócio? Provavelmente é esse que eu vou priorizar. Para complicar um pouquinho mais, ainda nós vamos ter que olhar ainda a influência das partes interessadas e o impacto desses requisitos todos que nós já elicitamos, organizamos, priorizamos. Mas como isso? Vocês vejam bem que eu tenho, olhando em termos de parte interessada, influência e impacto. Agora, no pior dos mundos essa parte interessada tem uma alta influência e ainda sofre um impacto muito grande. Então, assim, aquele requisito, para ela, eu tenho que estar o tempo todo do lado dela, gerenciando de perto essa parte interessada, para ver se ela se mantém satisfeita e se eu estou conseguindo entregar como ela imagina, com qualidade, enfim. Essas partes interessadas aqui, eu diria que são todas as partes interessadas do projeto. Tá? O que eu quero colocar agora um pouco é especificamente falando em partes interessadas da nossa equipe de projeto. Tá? E aí eu vejo que no dia a dia, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de saber até onde nessa questão de tratamento de requisitos vai o papel do gerente de projetos ou do analista de negócios. A ideia aqui é a gente tentar identificar limites e cooperação entre o trabalho de analista de negócios e gerente de projetos. Ainda pensando em responsabilidades, aqui é interessante ver pelo valor. Se a gente olha, claro, lá o patrocinador, que vai ser do projeto, ele está responsável perante os seus executivos. Mas e o gerente de projetos? Na verdade, o gerente de projetos, ele está respondendo ao patrocinador, ou seja, ele tem que entregar aquele projeto, sei lá, que seja no prazo, no custo e na qualidade que o patrocinador imagina, porque foi o patrocinador que disse, olha, pode iniciar o projeto, está de acordo com o que eu imagino, agora me entrega o que tu me prometeste. Então essa é a ideia. E já o analista de negócios, se a gente olha a visão dele como uma visão mais de cima, uma visão do negócio em si,
A ideia dele mais é com o produto, ou seja, o resultado da solução. Então, eu diria que ele é responsável perante realmente a organização, no momento que eu entrego ou não entrego o valor para a organização. Não adianta a gente fazer um projeto maravilhoso, conseguir cumprir todos os orçamentos, prazos, mas chegar lá no final e ele ter 20% dos requisitos que não vão ser usados, enfim, uma série de questões. Então, essa é a ideia. Aqui nós vamos garantir com os requisitos que o produto ele vai realmente atender a organização. Na questão de gerência de mudanças, né? Então, quando a gente está falando em mudanças, quem está realmente responsável pelas mudanças é o analista de negócios. É o cara que vai fazer efetivamente o trabalho. Claro que o gerente de projetos ele vai ter que consultar, que é o cara que vai realmente fornecer as entradas, e o patrocinador realmente toma a decisão. A mudança entra ou não entra, ou está de acordo, né? Que sempre, quando a gente estabelece uma matriz de raça, a gente tem só um chamado acusável, ou seja, só tem um cara que toma a decisão, né? Um que tem que ir lá e bater o martelo. Bom, uma mensagem final, só para a gente refletir, tá? Mas eu acho que também, independente de qualquer abordagem, eu acho que aquela questão, né? Quanto mais a gente poder dividir aí em partes, a gente vai conseguir analisar e vai conseguir chegar no melhor trabalho. Era esse o recado que eu tinha para vocês aí. Bom, obrigado.